Olá, pessoal do Mundo do Cavalo. Estamos nós aqui novamente, Aras Cavaleiros Templários, com mais um programa Empatia com Cavalos. E hoje estamos tendo a honra aqui de receber um mestre na doma, no treinamento, horsemanship, que fez treinamento nos Estados Unidos, campeoníssimo em diversas modalidades, o grande Mauro Leite. Mauro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, para estar participando com a gente aqui do nosso programa. E agora passo a palavra para você. Sinta-se em casa. Olá, pessoal. Uma honra também estar com vocês. Muito obrigado. É um prazer poder falar de cavalos, ainda mais com vocês, que são amantes do cavalo. Eu agradeço a oportunidade. Espero contribuir com um assunto sobre a doma de cavalos, horsemanship, treinamento de cavalos, no que eu puder. Fazer um convite para os meus seguidores, os inscritos do meu canal, para entrar no seu canal. Queria que você desse o nome do canal e colocasse aqui embaixo para nós, aqui, ó. Eu vou colocar pessoal, na descrição. Se inscreva nesse canal. Do Queria vídeo, aqui colocar no vídeo o teu também. Instagram também, que é muito importante. Coloca como o teu Instagram está como? Aras Cavaleiros Templários. Então, pedir para os meus seguidores que sigam também o Instagram do Eduardo. Aras Cavaleiros Templários. A gente vai colocar aqui. Exatamente, Aras Cavaleiros Templários, que eu gostaria que todos vocês seguissem eles também, tá? E tem bastante coisa interessante. Vamos lá, você que gosta de falar bastante. Eu agradeço o André, que foi meu aluno. Ele esteve fazendo um curso comigo há muitos anos atrás, no Texas, e lá ele teve a oportunidade de ver o estilo de doma que eu faço, e nós estivemos junto aqui no Paraná, fazendo alguns trabalhos, e depois teve a oportunidade de ele ir para Portugal. E ele desenvolve o meu método lá na Europa também, e tem mais outras pessoas lá na Europa que desenvolvem esse método que eu desenvolvi ao longo de anos. Inclusive, nós, quando fomos fazer curso com o André, e conhecemos ele, ficamos encantados, né? Porque eu praticamente assim, vi que até pegamos um cavalo bem difícil lá que tinha, e vimos que tudo é possível, não existe essa história, nenhum cavalo, né? Eu já acreditava nisso, mas assim, é difícil quando você sai da sua zona de conforto, daquele cavalo que você está acostumado a ver todos os dias, né? E você vai, o que demanda é tempo, e você ter, o que eu falo para todo mundo, eu chego em qualquer lugar e as pessoas falam assim, você fala isso porque você tem 2 cavalos, tem 3, que você mexe, eu adoro mexer com potro, sabe? E as pessoas falam, mas não sei se vale tanto a pena. Eu falo, vale, porque cada indivíduo é único. Eu falo assim, é igual os meninos da escola, você tem que esperar madurar. Cada ser tem um tempo, você tem que dar o tempo para o indivíduo. Então, não tem uma receita de bolo. Então, às vezes, para o cavalo X, ele vai pegar rapidamente, o outro vai demandar um pouquinho mais. Então, a gente tem que esperar esse tempo e tem que fazer. O cavalo ele é muito inteligente? Mas, às vezes, demora um pouquinho mais. Não é tudo assim, não é toque de caixa e nem tão mecânico. E as pessoas querem tudo para ontem, elas não querem esperar, né? Então, eu acredito, não sei, essa é uma visão minha, né? Então, assim, todo mundo acha lindo e maravilhoso. Tem um potro maravilhoso, já quer montar, já assim, nossa, 3 anos já até quer que ele faça tudo. Mas não quer saber que, ao longo desse tempo, você tem que ter uma interação com ele, você não pode deixar ele lá solto, você nunca chegar perto dele, porque depois o processo fica muito difícil. Aí a pessoa quer, em 3 dias, quer que você dá o potro para ele, assim, com 3 anos. Não, porque eu já escrevi ele para uma prova, então ele tem que estar pronto. Mas não é assim. Depende, né? A gente tem que esperar, porque ele também tem um tempo dele. Então, eu vejo assim, né? Não sei você, o que você acha disso. E eu me animo porque eu falo assim, eu estou acertando, eu não estou errando tanto, porque de tanto eu ver as coisas, aí eu tem o André, lá de Portugal, que você conhece, que passou o seu contato,
fui aprender com o André, aí o André fala, não, você tem futuro, Fábia. Para você ter ideia de como a gente achava você inatingível, a gente foi até Portugal aprender com o André. A gente conseguiu o contato do André, foi até Portugal para ela aprender com o André, para a gente estudar, se especializar, do que aqui no Paraná, aqui do lado, para falar com você. Eu vou te contar assim, bem rapidinho como foi a nossa história, para você poder entender por que da empatia com o cavalo, para a gente poder, assim, para você não ficar pensando que eu sou doida, nem o Eduardo, tá? Eu tinha pavor de cavalo, apesar de achar um bicho maravilhoso, assim, nobre, de tudo, de tamanho, de tudo. E aí fazem 2 anos que eu perdi uma pessoa que eu amava muito na minha vida, meu pai, e eu estava enlouquecendo. E eu falei para o Eduardo, meu companheiro de vida, falei, Eduardo, eu preciso encontrar algum sentido para a minha vida, porque a gente é casado há 25 anos, não temos filhos, e eu só dava aula, que é muita coisa, mas assim, faço isso com muito prazer, mas assim, eu falei, não, eu tenho que aprender, tenho que me desafiar, porque tem que ser uma coisa muito difícil para mim poder ocupar minha mente. Aí eu fiquei imaginando, no 7º dia do meu luto, eu acordei e falei, Eduardo, eu vou aprender a montar cavalo. Aí ele falou assim, você tá louca, né? Como isso? Você morre de medo? Eu falei, vou. E fui e atrás disso, e ninguém me entendia, porque eu falava, eu quero aprender a montar, mas eu não sei nem subir no cavalo, eu não sei nada de cavalo. Mas eu já cheguei assim, com vontade de aprender. Subi a primeira vez no cavalo, falei para o moço, onde vira? Não sei nem se é volante, como é que vira isso aqui? Ele falou, vai. Desci. Mas foi uma experiência que assim, não foi negativa, porque eu tive o contato, porém não me deixou satisfeita. Aí fui atrás, fui para lá, fui para cá, e nessa estou buscando. E nada preenchia esse vazio, mas eu não desisti. Aí eu falei assim, não é possível. Aí fui para o salto, fui para o quarto de milha, fui para tudo quanto é canto, e nada me preenchia, porque eu falava assim, eu preciso conhecer mais. Não é só pôr a roupa e subir no cavalo. Eu preciso ter essa interação com ele, não é possível que ninguém vai me ensinar isso. Aí eu chegava lá, não, esse cavalo é esse, você vai subir, você sobe por esse lado, tal, as rédeas são assim, tá bom. Aí eu já estava montando razoavelmente bem, assim, sem medo algum, mas ainda estava aquele vazio. Eu falei, não é só isso que eu vou fazer com ele? Não. Aí as pessoas falavam, não, se você quer, você tem que procurar um outro curso, não é aqui. Eu falava, nossa, será que eu estou doida? Aí, pesquisando, encontrei o André. Aí o André, comecei a bater papo com ele. Eduardo, nós vamos para Portugal, que eu vou aprender com esse homem, porque esses daqui acho que é muito longe, muito difícil. Aí eu via você, via vários, eu falei, não, nossa, Eduardo, esses daí não dá não para a gente. Lá o pessoal que vai, é gente que já sabe montar há muito tempo. Eu, meu filho, não vai dar. Porque minha mãe é de Curvelo, meus tios mexem com cavalo, mas assim, eu não tinha nem coragem de falar para eles, porque eu sempre fui tida como a medrosa do cavalo. Eu, para tirar foto, eu nem chegava perto. Como é que eu ia falar que eu estava assim? Aí fui lá, o André, com toda a paciência do mundo, falou, não é que você leva jeito mesmo, você só tem que acreditar mais em você. Aí falou de você, eu falei assim, mas eu não tenho coragem de te procurar Mauro Leite nenhum, não, você tá louco? Imagina, Deus me livre. Eu cheguei lá destrambelhada desse jeito, ele falou assim, não, você não é destrambelhada. Então, eu vou pensar. Aí comecei a madurar a ideia e tal, e por fim, comecei a me aventurar, aí comecei a ver seus vídeos, e comecei a fazer algumas coisas com o meu africano, eu comprei, que é um garanhão muito problemático, cheio de problemas, e Manga larga marchador. ele ficou bem melhor. Hoje ele é montável, assim, até uma criança monta nele. Ele não é mais aquele animal assim indomável, sabe? Qualquer um chega perto dele, eu mesmo consigo mexer com ele, qualquer um. Falei, mas eu preciso pegar um potro para ver se é isso mesmo. E quando eu peguei esse potro, essa potra, todo mundo falava assim, não pode ficar mexendo com potro toda hora que estraga. Eu falava, como estraga? Sabe, se toque, se mexer, tirar cócega, ficar ali mexendo, até ver os exercícios, eu falo assim, ela tem 1 ano e 8, né, minha poltrona. Aí eu fico assim em cima dela e eu falo assim, nossa, ela não vai dar trabalho algum quando alguém for montar, ou até mesmo eu, porque ela está muito acostumada já com esse contato, né, das pessoas ficarem ali, principalmente eu falo, eu pego o pé, a mão dela com uma facilidade tão grande, e eu falo assim, será que isso é tão errado? Acho que não. E assim foi dessa maneira que eu comecei a descobrir e ler sobre a doma. Isso me encantou de uma maneira que você não tem noção.
E eu falei assim, nossa, é isso, descobri, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero aprender. E nada melhor como procurar profissionais assim. Então, por isso que você é uma pessoa assim, inatingível, eu achava, porque eu olhava você fazendo aquelas coisas ali, passa a corda, eu pegava o bicho e falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir? Aí um dia eu fui num lugar que tem você também lá, na Conexão Equestre, aqui em São Paulo, o pessoal faz um trabalho também voltado para isso, e o rapaz falou assim, você pode ir lá já? Eu falei, não, me pôs sozinha no redondel, depois de uma aula e tal, e eu consegui me sair muito bem até com a égua. Ele falou, não, você não vai passar vergonha, não. Eu falei, não sei. Ainda tenho um pouco de medo. Mas aí foi desse jeito que eu consegui chegar até onde estou hoje. E estou aí por aí e não desisti, não vou desistir nunca dos nossos bichinhos. E assim, não posso ver um bicho que estou lá tentando. Acho que todos os bichos têm cura, todo bicho tem jeito. Não tem bicho que não tem como você não resgatar. O que acontece é que bicho que foi mal acostumado, mal domado, mas eles não nasceram assim. A gente é que faz eles ficarem dessa maneira. Um bicho, às vezes, incontrolável, às vezes é o começo dele na vida com a gente, né? Esse contato que já começa tudo errado. Então, essa é a história da Fábia e do Eduardo na história do cavalo. E agora a gente quer ouvir de você, ouvir você falar de cavalo, porque você é um mestre, né? Não, perfeito. É muito importante você... quem dita o tempo é o cavalo, né? Você vai, com o tempo, pegando experiência e fazendo com que o cavalo se entregue para aquele processo mais rápido, né? Sim. Porque a gente, como profissional, a gente tem que cumprir vamos dizer assim, um cronograma de trabalho. Mas a gente nunca deve passar do ponto sem o cavalo estar pronto, né? Então, é como se disse, não existe uma receita de bolo. Porém, você tem que saber que cada processo leva um certo tempo. Você não pode ficar muito tempo naquele processo, às vezes você precisa voltar para trás e ver o que você está fazendo de errado para corrigir, porque se você deixa vamos supor, um ponto que você não conseguiu deixar claro para o cavalo e já vai para outro ponto, fala, depois eu vou mexer ali, aquilo prejudica mais ainda. Então, você tem que ir ponto a ponto e o primeiro passo é ganhar a confiança do cavalo, depois a amizade dele e depois a liderança, né? Então, esse que é o processo. Muita gente já quer chegar sendo líder, querendo ser o comandante da situação. E só faz que, na verdade, o processo acaba demorando mais e o cavalo não fica como a gente quer, né? É por isso que a gente percebe, né? Tantos cavalos problemáticos, com tanto problema de comportamento, que depois você, não sei, você deve receber muitos assim, né? Que a pessoa te procura e fala, ai, Mauro Leite, pelo amor de Deus, meu cavalo está fazendo isso. Ai, meu cavalo agora deu ele empina, ele refuga, ele faz isso, faz aquilo. Eu estou com 3 cavalos assim aqui no rancho. Não é? Aí você fala, porque deixou de fazer tal coisa, mas voltar depois de uma certa idade é muito igual um menino quando chega e pulou etapa na escola, né? Eu falo que consertar é muito mais difícil do que estar na idade certa, né? Então, assim, as pessoas... Perfeito. Eu tenho muito isso com o André, né? Eu, quando eu vou fazendo, eu gosto de estar sempre falando para ele, André, então, às vezes eu gravo, lá tem muitos potrinhos, então eu gravo algumas coisas e vou passando, André, tá certo, tá bom? Aí ele fala, tá, teve um dia mesmo que eu estava gravando, logo no começo, eu tenho muito problema com claridade. Ele falava, tira o óculos escuro, porque o potrinho ele precisa de ver você e tal. E a potrinha ficava me procurando o tempo todo, sabe? Aí eu já não faço mais. Então, tem algumas coisas assim. É muito legal esse trabalho de você ter uma pessoa, a mentoria, por isso que ela é tão importante, né? Para as pessoas que tá num curso ou que ela está aprendendo com alguém mesmo, né? À distância, por isso que ela é tão válida. E a gente tem, assim, não sei, alguns cursos ainda, as pessoas, principalmente nessa história do cavalo, as pessoas são tão fechadas, os homens, assim, é um mundo tão masculinizado, né? As pessoas não acreditam em algumas coisas e eles ficam assim, penso que você está fazendo alguma magia, que não é magia, é comprovado que existe essa história que você tem que fazer assim para dar certo. Não existe mais aquela coisa de você ficar arrebentando o cavalo, de apanhar,
para o cavalo aprender, né? Ele aprende sozinho, mas você tem que ensinar, e é comprovado. E ensinar da maneira correta, porque o que você ensinar, o cavalo vai aprender, certo, ele vai assimilar. certo, seja certo errado, né? ou seja errado. Então, é complicado isso para você pôr na cabeça das pessoas que lidam com ele depois que você fez isso. Sabe, o tratador, a pessoa que vai lá mexer mesmo, que vai alimentar, que vai ficar trabalhando, você tem que, às vezes, por exemplo, lá mesmo em Portugal, lá com o André, a gente falava muito isso. Tinha que ter também eles tinham que estar ali no curso para poder estar aprendendo também, mas muitos não querem, né? Então, isso é muito complicado. Não sei se você passa por isso, se você já escutou essa queixa, não sei. Eu percebo isso, sabe? É uma coisa bem complicada mesmo, é difícil as pessoas mudarem o uso, sabe? Meu pai dizia, tinha um ditado, que o uso do cachimbo é que entorta a boca, né? A pessoa vai fazendo tantos anos aquela coisa que ele não aceita que o outro fale. Poderia pegar um outro caminho que ficaria muito mais fácil, né? Não, mas eu faço assim, assim que eu aprendi. Tá bom. Vamos tentar fazer de outro jeito? Não. Então, é meio difícil. Eu não sei se você também já passou por situações assim, acredito que sim. Olha, assim, eu dou curso há mais de 30 anos, né? E houve uma época que eu dava, antes da pandemia, um a dois cursos por mês, uma média de 25 a 45 pessoas por curso. Então, eu tenho uma gama de clientes, de alunos muito grande no Brasil e fora do Brasil. E a gente vê isso, que o ser humano, da natureza dele, ser ansioso, querer fazer as coisas que saiam do jeito que ele quer, isso é da natureza do ser humano. Porém, o domador, o treinador de cavalos, ele tem que ter uma postura totalmente diferente. Ele tem que trabalhar conforme o tempo do cavalo. A gente que treina cavalo há bastante tempo, a gente sabe que cada cavalo tem seu time, tem seu tempo. Né? Tem cavalos que em 3 meses estão prontos. Eles estão prontos para entregar para o cliente e, e ele sair com o cavalo tranquilo, fazer todos os movimentos, sem nenhum problema. E tem cavalos que levam mais um tempo. Não que ele tenha dificuldade de aprendizado, mas são vários fatores. Às vezes um cavalo ansioso, um cavalo com medo, um cavalo traumatizado, um cavalo que tenha uma certa resistência a aprender as coisas, você tem que saber ensinar ele lentamente para que aquilo fixe nele, né? Então, a pessoa que mexe com o cavalo, que vamos dizer assim, o ser humano mexe com os cavalos, ele tem que entender que ele tem que ter o tempo certo para cada exercício. É todo um cronograma, né? Todo um cronograma. E assim, ele tem que entender a natureza dessa sociedade dos cavalos, né? Eu falo assim, que se a gente entender um pouco mais, se você estudar um pouco mais, ela é perfeita. Se você fica ali, eu adoro ver quando eles estão lá interagindo, né? Porque tem um que está sempre vigiando, quando você solta eles assim a campo, é perfeito mesmo, porque o cavalo, ele tá sempre, tem um que está sempre de olho, tem o garanhão que está ali para lá e para cá, que ele está sempre tomando conta, tem aquela égua aqui também, que ela que toma conta, na verdade, ela que é a líder nata ali de tudo, né? E se a gente conseguisse entender e conseguir chegar e perceber que existe uma hierarquia dentro desse grupo, mas assim, sem forçar a barra, né? Porque naturalmente essa hierarquia existe, não é como a gente que já chega igual assim, já tomando a liderança, né? Você tem que conquistar essa liderança com eles. Porque a partir do momento que você conquista, ele vai com você, belezinha, bonitinho, né? Mas aí que tá, mas as pessoas querem conquistar e fazer tudo isso na marra, na força. E na força a gente tem assim muitos animais que são esses animais medrosos, né? E esses animais medrosos se tornam até animais perigosos depois, né? Eu tenho uma sobrinha que ela me acompanhou nesse início do cavalo e ela fazia salto. E a gente percebia muito isso lá na hípica, onde a gente ia, o quão perigoso que eram esses cavalos quando chegavam alguns cavalos assim, que as pessoas iam primeiro selecionar para ver quais que podia pôr em tal lugar, para qual cliente que poderia oferecer.
E tinha cavalos que eram verdadeiras bombas, porque chega um cavalo de uma linhagem boa, mas que foi assim no comecinho da vida dele, quando foi domado, passou por algum trauma, aconteceu alguma coisa, e ele ficou assim um cavalo assustado. Então assim é muito perigoso, né? Do nada você não sabe o que pode acontecer. E se soltar na mão de uma criança, ou até mesmo de um cavaleiro não experiente, ele pode vir a dar um acidente muito assim, do nada, de repente, né? E é assim que a gente tem que evitar. Então, assim, é um compromisso. Você, quando doma um cavalo, é igual você estar ali ensinando uma criança a andar, ou até mesmo uma pessoa tirar carta, né? Eu acho que você tem que ter um compromisso, assim, não pode ser qualquer pessoa mesmo. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, tem que ter calma, paciência, né? E a gente tem que buscar melhorar cada vez mais. Eu mesmo falo assim, eu não me sinto capacitada, eu acompanho quem faz, mas também não acho certo, assim, antigamente qualquer pessoa falava, eu domo, né? Era assim, né? Você levava, eu lembro lá em Curvelo mesmo, minha mãe conta isso, levava para fulano, que fulano, esse daí que mexia com chucros, né? Levava para lá e depois via buscado, depois de um certo tempo. Hoje é sabido que não é assim, a gente tem que ter a pessoa certa para fazer essa doma. E isso, hoje, apesar de ser assim, tem gente que ainda quer economizar, não quer pagar um bom profissional para fazer. Então, um bom profissional ele vai cobrar o preço justo, né? E não é do dia para a E não é noite. do dia para a Tem noite. um período, como o próprio Mauro falou, a gente mesmo falou, tem um período do cavalo. Você tem que entender o cavalo. E até aproveitando o gancho, na sua experiência, Mauro, tem alguma raça, alguma diferença entre as raças no tempo de doma de alguma raça? Uma é mais rápida, outra é mais lenta, todos são dentro da média. Da sua experiência, tem alguma diferença nisso? Não, a iniciação dos cavalos, que não digo o treinamento em si, é, eles têm, dentro de cada raça, tem cavalos que demoram um pouco mais para você iniciar ele, tem cavalos que você consegue fazer todos eles na mesma média. Então, o que acontece? Em cada raça vai encontrar indivíduos diferentes, certo? Uns mais rápidos, mais lentos, outros mais desatentos, né? Não prestam atenção na gente. Então, você vai encontrar em todas as raças esses cavalos. Eu já domei cavalos de todas as raças que você imaginar, eu já tive trabalhando. Então, o que eu acho é o seguinte, depois no treinamento, quando você direciona o cavalo no meio da doma, você vai direcionando ele para o que você quer em si, né? E é claro que a base é a mesma. No meu tipo de doma, a base para todos os cavalos é a mesma. A iniciação dele, e me aceitando como amigo primeiro, tendo confiança em mim, sendo meu amigo, depois eu conquisto a liderança para que ele me aceite, para que eu possa controlar ele e pedir o que eu quero, sem imposição, sem fazer forçar ele. Então, depois que eu tenho esse cavalo na minha mão, que eu já montei, que eu já estou ensinando ele todos os movimentos a passo, trote e galope, que vamos dizer assim, é galopar para um lado, galopar para a esquerda, galopar para a direita, primeiro a passo, depois a trote, depois a galope. Depois eu pedi que ele pare, que ele recue, que ele vire para a esquerda, que ele vire para a direita, que ele ladeie para um lado, ladeie para o outro, que ele ceda a nuca, que ele deixe eu montar e desmontar dos dois lados. Então, quando ele está pronto, assim, que eu começo a ensinar alguns exercícios específicos que todo cavalo, numa doma boa, correta, precisa ter. Aí, isso tem certas raças que têm uma certa dificuldade em exercer. Às vezes é porque, vamos dizer assim, o ser humano interferiu muito na criação de cavalos. Então, ele foi mudando a morfologia dos cavalos, que tem cavalos que têm uma certa dificuldade de fazer alguns tipos de movimento. Mas isso é porque o ser humano foi mudando morfologicamente os cavalos para uma certa finalidade. Então, ele tem dificuldade em algumas outras, certo? Entendeu? Entendi. Então nós, como os treinadores e domadores, nós temos que saber os limites de cada cavalo. Eu não vou pegar um cavalo de salto
Eu já domei alguns cavalos para o salto, na modalidade de rédeas, porque no salto, no hipismo de salto, precisa um cavalo que, além de saltar, que é o mais importante dele, mas que ele tenha controle, que ele saiba reduzir, que ele saiba trocar de mão, que ele saiba matar o galope sem se atrapalhar, sem ficar nervoso. Então, tem certos cavalos que eles não querem muito isso, porque eles introduziram cavalos de velocidade junto. Então, quando você tenta reduzir, eles querem explodir, né? Eles querem aumentar a velocidade, na verdade. Então, você, às vezes, tem dificuldade de fazer que o cavalo entenda que ele tenha que reduzir, né? Isso já é o contrário num cavalo crioulo, num quarto de milha, que se quando você pede para reduzir, automaticamente eles já entendem que é para reduzir, eles não vão te explodir, não vão te atropelar, eles não vão querer te puxar. Então, ele vai saber respeitar, certo? Como também um exemplo, aí estou fazendo esses exemplos para tentar responder de uma forma mais ampla a pergunta da Fábia, né? Tá, então, assim, o Mangalarga Machador, há 30, 40 anos atrás, era um excelente cavalo de rédeas. Ele obedecia os movimentos, ele tinha um certo controle. Vamos dizer assim, com a mudança nos criatórios, só voltado para marcha, que o ser humano colocou isso, e foi esquecendo que o cavalo precisa ter um certo controle. Então, o que a gente via nas provas, até provas grandes de provas de marcha, que o cara não consegue montar nele se o outro não segurar. Que ele Isso é a não coisa mais consegue soltar a natural do rédea. mundo. Ele não consegue, ele tem que andar segurando com maior força um contato na boca do cavalo, porque senão o cavalo sai disparando. Se ele tenta parar na cerca para falar com alguém, o cavalo fica sapateando e virando. Então, o que acontece? Além do treinamento, é um pouco confuso deles, eles foram criando cavalos que, por natureza, ficam ansiosos, né? Então, até historicamente, como você vê, como tem muitos cavalos da raça Mangalarga Machador, quando chegam na idade de 12, 15 anos, tem que tratar gastrite. Por quê? Porque eles já passaram uma vida de treinamento onde criou isso, né? Então eu acredito o seguinte, então a gente tem que respeitar o limite de cada cavalo. Se eu for mexer no Mangalarga Machador, eu vou fazer a iniciação dele com mais calma ainda do que fosse um cavalo que normal. Para quê? Para que ele tenha calma e entenda do que eu estou fazendo com ele, para ele não virar um cavalo ansioso, que se qualquer movimento que eu faça, ele espere. E depois a marcha, que seria depois da doma, começar a treinar. Então, tipo assim, no caso dele, eles começam a treinar marcha antes de domar o cavalo. Exatamente. Certo? Aí ele começou a andar, então, já foi para marchar. Eu quero, com todo respeito aos criadores e os treinadores do Mangalarga Machador, mas às vezes nem é muita culpa do profissional, mas é a exigência que as provas exigem para eles. Então, eles às vezes têm a necessidade de entrar nesse círculo vicioso, né? Então, acaba acontecendo isso. Como a gente fala de outras raças também, que acontece isso também, cada uma especificamente, né? Então, eu acredito o seguinte, a gente respeitando o tempo do cavalo, fazendo cada etapa da doma, sem pressa, você consegue terminar um cavalo em 3 meses, do que aquele cara que tem pressa, chega a 3, 6 meses e ainda tem pedaço que não está pronto do cavalo. Aí, isso aqui eu vejo depois, isso aqui eu vejo depois. Vai passando. Ele vai passando. O cavalo não fica parado para montar, ele já monta e já sai andando. E esse cavalo vai ter um problema por muitos anos, se pegar um bom profissional, ainda consegue arrumar, né? Então, é um fato. Aí o cavalo começa a rodar garupa na hora que você vai girar ele. Você puxa a frente, ele vira a garupa. Se ele não corrigir isso na doma, depois do treinamento vai ter muito mais problema, né? É um cavalo que não sabe galopar nas duas mãos. Isso em qualquer... É básico, até num pônei que eu já domei, eu já ensinei isso. Então, importantíssimo que o cavalo galope relaxado nas duas mãos. O dia que um cliente está com o cavalo lá, o cavalo galopa bem para a esquerda. Daqui a pouco ele precisa virar para a direita, o cavalo quer disparar, porque ele não está acostumado a galopar e se ele equilibrar na mão direita.
Então, o cavalo tem que estar pronto. Se o cara quiser montar ou desmontar pelo lado direito do cavalo, o cavalo se assusta. O cavalo tem que montar pelo direito, esquerdo, pela garupa, por onde precisar, e o cavalo ter confiança no cavaleiro, né? Então é isso, abrir um portão, que é uma coisa básica que a gente ensina num cavalo de doma. Tem cavalos que estão treinados para competições, não para num portão, não abre, né? A gente vê bastante por aí. O cavalo tem que ficar paradinho, você abrir o portão com ele em cima e sair andando montado. Então, a base. Então, eu sempre falo isso nos meus cursos. Cresça 1% ao dia. Em 100 dias, você tem 100%. E não adianta você querer ensinar um monte de coisa. E num dia o teu cavalo ficar parado para você montar, você já está... Já parou. Você já está bom. No outro dia, ficou parado, que ele sai a passo e não queira disparar. Você solta a rédea, puxa, deixa a rédea frouxa, ele continua. Você já ensinou ele a andar a passo. No trote é a mesma coisa, no galope é a mesma coisa. Que a gente vê muitos cavalos galopando, disparando. O cavalo tem que entrar no galope na velocidade que você pede e ele continuar naquela velocidade. Ele só vai aumentar se você pedir, só vai reduzir se você pedir. Então, fica um cavalo bem controlado, né? Então, é isso que a gente bate muito nos cursos, né? Esse garanhão mesmo nosso, quando nós compramos, fez 1 ano. O André acompanha. Porque já é domado? Já era domado? Já ele fazia até prova. Eu tirei ele das provas. Por quê? Porque, assim, ele era hiper quente e um garanhão que, primeiro, para subir, tinha que... Primeira coisa que eu já achei muito esquisito, tinha que vir 5, 6 segurar para montar, né? Eu montava 1/4 de milha e ninguém segurava ele para mim, né? Vinhas, eu mesma subia e descia qualquer lugar, até pela garupa podia descer, que ele não fazia nada. Aí o dia que eu fui tentar, você tá ficando louca? Nossa, cavalo não tem lado certo para subir e descer. Eu falei, ué, e se eu parar no lugar que tiver um barranco, então eu vou ter que ficar caçando outro lugar para me descer, porque não pode? Não tem isso. Eu falei, Maria, não vai dar certo isso. Enfim, aí eu falei, não, esse ano então ele vai ter que aprender. Aí eu comecei a trabalhar ele um pouco do chão, porque eu falei, não, ele está muito descontrolado, ele não consegue nem virar, porque eu pedi uma coisa, ele, sabe, ele não sabia nem rodar direito na corda, só marchar. Marchava parado. Parado. Eu falei, não, gente, o que é isso? Mas ele não precisa marchar mais, isso aí já foi. Eu falei, não, gente, então quando é assim, a gente tem que voltar um pouco para ver o que está acontecendo com ele, né? Aí foi indo, ele foi se acalmando. Aí agora, ele já não dispara mais. Nem marcha parado. Nem marcha parado. Está deixando já subir, já está... Não precisa mais ninguém ficar segurando para subir, você entendeu? Então, é assim, mas, olha, 1 ano para conseguir essas 3 coisas, mas, assim, são coisas... Tiveram mais coisas que a gente conseguiu também. Por exemplo, consegui pegar a mão, consegui pegar pé, essas coisas, consegui dar banho, consegui, por exemplo, cortar crina, consegui, por exemplo, tirar a garupa dele na corda, sabe, fazendo exercício com ele. Mas, assim, um trabalho árduo de fazer, mas era eu e ele fazendo. Porque... Vocês fizeram a iniciação dele com aquele método que eu passo para as pessoas nos vídeos, não? Com a corda? Então, mas... Fizemos da corda, de usar a corda para... Usamos a corda, aí, assim, tudo nele, a gente procurava achar pessoas que tentavam, passavam os vídeos e fazia tudo, só eu e ele com ele, porque, aliás, as pessoas tinham pavor até de mexer com ele quando a gente falava que tinha que fazer assim. Porque as pessoas já queriam já amarrar, já segurar e já sair marchando, porque para marchar, ele sabe máquina que você dá, sabe aqueles robozinhos que você dá uma cordinha, ele já, soltava, ele ia marchando, blá, 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 blá. Falei, não, gente, mas não pode, porque daqui a pouco, ele tem 8 anos, mas daqui a pouco ele vai estar louco, porque ele só sabe... uma marcha do Mangalaga Marchador está na natureza, ele vai marchar mas pronto. Ele tem que marchar. Então, a iniciação dele, se tivesse sido feita da forma correta, né? Vou falar assim, eu não teria esse problema hoje, como eu estou com os cavalos aqui também com problemas similares, que é o mesmo, a pessoa não pode tirar uma blusa em cima do cavalo que o cavalo sai pulando. Nada. Aí, a primeira vez que não dá para chegar uma pessoa do lado para dar uma garrafinha, alguma coisa, o cavalo pula. Então, agora eu chego, converso com ele, é que comigo, pelo menos, assim, ele nem ousa, né? Porque eu falo com ele uma vez só, falo, você está ouvindo o que eu estou falando, né? Então,
Eu consigo pegar o celular, consigo fazer as coisas, ele obedece. Parado é parado, não é para sair. Tu pode pôr a rédea, que ele desceu a rédea, acabou. Então, assim, ele tem que entender, porque, assim, depois que você aprende, repete, aprende, não tem mais, porque não apanhou, não fez nada, repetiu. Então, assim, agora, o que não pode é essa coisa. Então, por isso que já levei para o centro de treinamento, tive que tirar, para quando eu achei que ele estava pronto, que podia refinar ele para ir, vamos supor, para voltar ele para uma pista, ele não vai dar mais, porque aí voltava de novo a história de só pôr para marchar. Falei, não, então agora só nós dois vamos treinar de novo, porque não tem. Você pega duas coisas, sabe o que acontece? A pessoa, não, é bem confuso isso. Aí até o André falava, nossa, ele regrediu um pouquinho. Eu falei, regrediu, vou voltar de novo naqueles outros passos. Então, agora que ele está ficando belezinha de novo, aí agora eu falei, André, então acho que pode o Eduardo, só o Eduardo montar e treinar, porque o Eduardo está até fazendo curso para montar ele, se for levar ele numa prova. Mas que a gente já está repensando, repensando se vou levar, até pelo fato... Porque é muita exigência. Das exigências... Para deixar ele doido de novo, entendeu? Que a Associação do Manga Larga Marchador tem quanto a provas, e um cavalo de 8 anos já é considerado um cavalo velho. Infelizmente. Então... não sei não. Acho que não vale mais a pena tanto esforço para isso. Ele competiria na categoria Master, né? 8 anos. Então, Master. Vai competir com cavalos da mesma idade, né? Sim, então, mas assim, eu falo assim, é tanto desgaste para o cavalo, e os cavalos dessa raça, eles acabam, infelizmente, adoecendo, por isso que a gente vê tanto garanhão morrendo, tanto morre, porque assim, você não está cobrindo todo dia, só vive para isso, e assim, aquela vida de cavalo, para você sair com ele, passear, isso aí não pode, sabe? Se andar no pasto, andar no pasto com o cavalo é sinal que você está estragando o cavalo. E cavalo, gostoso do cavalo é isso, você passear com ele no pasto. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu andava com o quarto de milha, que eu falo, gente, quarto de milha, você anda com ele no pasto, mas você pode fazer esbarro, você pode fazer tudo com ele. Mas tem um momento que você vai sair com ele também, ele tem que acompanhar os outros. Ele não vai sair disparado. Você acha que ele vai na cavalgadinha que você vai fazer com ele, ele já vai sair esbarrando, vai sair fazendo tudo. Não é assim, gente, é questão de controle. Ele entende, você vai ali, todos os cavalos é capaz de fazer isso. E uma dificuldade que a gente percebe isso principalmente dentro do Manga Larga Marchador, é o trabalho de chão. A coisa mais rara do mundo é você ver alguém fazendo um trabalho de chão. Com corda. A não ser com um potro, para fazer isso, para levar para a prova, para fazer a famosa puxada. Porque, fora isso, o potro fica na invernada o tempo inteiro. Quando ele está próximo dos 3 anos, aí vai lá, pega ele ali naquela briga sem tamanho para começar a domar daquela maneira, daquela forma, porque justamente não quer pagar para um profissional, para alguém trabalhar, e aí joga na mão de um peão que vai domar ele para marchar, para levar para uma prova. Ele não deu para a prova, então vamos domar ele o suficiente para alguém montar e botar ele para a sela para comercializar. Se não deu, ele é descartável, né? Esse é como a raça está crescendo desordenadamente, vamos até dizer assim, cada dia são mais associados, mais animais nascendo. A maioria dos aras aí a gente vê nascendo de 50 a 200 animais por ano. Então, está tendo uma comercialização gigante dentro do Manga Larga Marchador. Então, é até uma temeridade o que a gente está vendo que estão fazendo com potros, com a doma, com tudo que está nascendo, com tudo que está vindo por aí dentro do Manga Larga Marchador, né? Esses dias a gente já estava conversando num grupo, André, algumas pessoas, a gente falando, né? E tinha que ter mais domadores assim sérios para poder ir nesses núcleos e multiplicar e as pessoas explicar, né? Porque daqui um pouco se torna igual cachorro, né? Quando começa aquela explosão de raça, que começa a ter um monte, e depois não tem nem aquela raça verdadeira, nem a boa, nem a ruim, nem nada. E aí fica aquele estorvo, né? Que a gente começa a ver as pessoas tendo um monte e abandonando por aí. Então, porque não tem responsabilidades, né? E deveria ter mais. Porque ter cavalos é uma coisa assim que a gente fala para todo mundo. Onde a gente vai, a gente fala. Ter cavalos é gostoso, é maravilhoso,
mas tem custo, é um custo alto ter cavalo, a gente não é só tem que estudar, tem que investir no cavalo, tem que dar uma boa alimentação para o cavalo, tem que ter um bom profissional, você sabe disso, desde o médico veterinário, do dentista, de tudo. Então, assim, as pessoas têm que pensar, né? Cavalo é uma coisa muito maravilhosa, mas a gente tem os gastos, tem tudo com ele. Tem muita alegria, tem, mas tem também todo esse outro lado que as pessoas têm que pensar antes de adquirir um cavalo, tem que estudar, tem que se comprometer, porque você pegou ali, não é uma coisa que você vai descartar ali logo ali depois, né? Você tem que ter e pensar que você tem que querer o melhor para ele, né? Não fazer de qualquer maneira, porque depois... Sim, correto, é bem por aí. Com relação a isso que vocês estão falando, eu tenho, nesses últimos anos, eu dei muitos cursos para áreas de Mangalarga Machador. Tem bastante áreas já com essa conscientização que precisa aprimorar a mão de obra, como sempre tem que aprimorar a mão de obra, e eu tenho ido, eu fui para Varginha, para Boa Esperança, fui para Uberlândia, fui para Alfenas, bom, várias e várias cidades do interior de Minas, interior de Santa Catarina, São Paulo também tem muitos criadores, ministrando cursos de domo e treinamento de cavalos, né? Também na prova de ação deles, para eles melhorarem tudo tem que ser melhorado, tudo tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Melhorar na parte da prova de ação, que é importante também. Então, eu tenho me dedicado bastante para o Mangalarga Machador também, que é um cavalo que eu gosto muito. Eu tenho alguns exemplares aqui do Mangalarga Machador, e já apresentei, acho que eu fui o primeiro a apresentar um Mangalarga Machador em provas de rédeas profissional, contra outras raças, né, no Brasil. E o cavalo era espetacular, porque ele nasceu aqui, nasceu num aras aqui perto, veio para cá com 6 meses, e eu domei e treinei esse cavalo, e ele tinha um comportamento como qualquer outro cavalo, bem treinado, não era a raça que mudou o cavalo. Não. Então, por isso que eu disse, mexendo certo no cavalo, ele vai corresponder. Ele fazia todos os movimentos que o Quartimilho, o Crioulo, e o Opaluz, o Paint Horse faz nas provas, ele fazia. Não desmerecia nada desse Gunner importado que eu tenho aqui, fazia os mesmos movimentos. Então, se souber treinar e fazer aquilo que você falou para mim, de entender o cavalo, fazer nos entender, respeitar os limites dele, e ele vai melhorando cada vez mais, né? Com certeza. E, assim, procurar sempre ali a gente está... Por exemplo, você entende muito de cavalo e eu vejo, assim, está sempre procurando melhorar suas instalações para o cavalo estar uma vida bem adequada, né? Porque tem gente também que quer ter, assim, e não sabe como criar, né? Quer criar o bichinho num negocinho desse tamanho, pequenininho, o bicho fica louco mesmo, né? A gente também tem que pensar, né? Não pode tirar o bicho da natureza ali e aprisionar ele dentro de uma baia lá e deixar e só querer que 4 horas por dia. Você não vai ter um bom cavalo. Não, né? pode Você só vai ter um bom cavalo se você der liberdade para ele, der uma boa alimentação, o descanso merecido, uma boa higiene, deixar ele solto no piquete para ele relaxar e virar ser cavalo, né? Aí, quando você vai pedir os movimentos, pedir o que você quer dele, ele vai te respeitar. Com certeza, porque senão ele fica revoltado também, né, com a gente, né? Porque não é possível, né? Com certeza. E tem uns que ainda apanha, né, quando não faz, né? Ainda sofre. Né? Eu fico indignada com isso, eu falo, não é possível, né? Como ser humano é covarde, né? Pegar um bicho para fazer isso. Então eu falo, não pode, né, uma coisa dessa, né? Você tem que, um mínimo a gente tem que oferecer para o bicho, né? Se você pegou, se gosta tanto, né? Mesmo que se for para levar para uma prova, todo mundo fala que eu tenho um coração muito grande. Eu falo, não é isso, gente. Condições mínimas, né? Condições mínimas a gente tem que ter, porque assim ninguém pode inventar uma coisa que você não pode continuar com ela. Assim, se você não estiver podendo, tem que pedir ajuda. Sempre na vida é assim, a gente pede ajuda para o outro que sabe mais do que a gente, né? Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma correr atrás, assim, tentar melhorar, não estou sabendo fazer, buscar conhecimento. Me ajuda, né?
me ajuda, porque eu não sei. E aí você vai aprendendo, porque senão você começa a pôr tudo a perder. E aí você fala assim, não deu certo. Não, pede ajuda, né? Tem que ser assim, não tem jeito. Sim, sim. Vocês moram junto com os cavalos? Onde vocês moram? A gente mora aqui no Tabuão, São e São Paulo, Paulo, região da Grande São e Paulo. os nossos cavalos ficam em Jarinu, no interior de São Paulo. E aí, Vocês não ficam junto com os cavalos. não, Não, Então, vocês não têm, infelizmente, não tem aquele dia a dia junto com os cavalos, né? não, não, ainda a gente não não, consegue ainda não. ter Mas, esse dia a dia. não, mas assim, sempre que É. pode, a gente está lá. Mas final de semana, quinta e sexta, sábado e domingo, é batata. Grudado neles. É, e lá tem assim, tem Ah, cavalos, e a gente vai muito em prova para poder entender, né? Para poder entender, visita outros criatórios, né? Para saber, para poder compreender melhor a raça e poder, assim, por conta da minha sobrinha também, a gente vai em outras coisas. Não fica só focado no manga larga, né? A gente visita coisas de salto, ele gosta também, a gente gosta muito de crioulo, ela também, ela aprendeu a montar no crioulo, apesar de ter enveredado para o salto, a bichinha gosta de crioulo também. A gente via que fazia com cavalo, nossa, a gente se encantava. E, assim, eu busquei várias pessoas para me inspirar, porque quem mexe, quem gosta de lidar mesmo, de estar lá mexendo, sou eu. E, assim, sou uma aventureira ainda, porque eu estudo bastante, pratico à medida do possível, porque sou professora, leciono com uma garotada assim, nossa, que me deixa exausta. Então, aos finais de semana e durante a tarde, agora que eu já acabei uma jornada, tinha 2 cargos, agora só tenho um, então eu posso me dedicar um pouco mais. Tem um garanhão que me dá um trabalho à beça, você não tem noção, mas, nossa, porque é muito manhoso por minha culpa mesmo, porque depois, assim, ao longo do tempo, você vai saber a história dele, eu vou te contando. E uma potrinha que agora está um pitel, que todo mundo fala assim, nossa... vamos marcar, quem sabe, uma nova gravação dessa, e de dia, se for possível, e a gente faz um tour aqui pelo meu Aras aqui. Sim. Nossa, No centro seria de treinamento aqui, eu mostrar as cocheiras, fantástico. mostrar os cavalos, eu com a câmera na mão, levo vocês a conhecer a pista, conhecer as cocheiras, os piquetes, onde eu treino, o redondel. É uma coisa bem bacana também para a gente pensar. Sim. Não, bem bacana mesmo. Ótimo mesmo. Mais um aprendizado para a gente. Mais um aprendizado para a gente. Isso é Aí eu vou mostrar vários garanhões que eu tenho aqui, né? Para vocês conhecerem, né? Os que estão em iniciação de doma, os que já estão domados, os que já correram prova, né? É bacana de vocês verem, eu acho que isso aí vai... boa com eles? Tem muita dificuldade para lidar com os garanhões ou não? Não, todo garanhão cada um tem seu gêniozinho, né? Assim, uns têm uma característica, outros têm outras, mas se você souber lidar com respeito e não ser violento com eles, eles vão responder igual, vão ficar tranquilos. Eles têm que ter o tempo deles para eles ficarem soltos, o tempo deles para eles ficarem na cocheira, né? E aí, é claro, não é como você mexer com um cavalo castrado, que você solta ele junto com o outro e pronto. Então, o garanhão tem que ter esses certos cuidados, porque ele é um cavalo que é um reprodutor, ele sempre está pensando em reproduzir. Então, você tem que fazer ele ter atividades para que ele tenha coisas, né? foco em outras coisas. Sim, entendi. Mais ou menos como a gente pensa mesmo. Porque muita gente, a gente vê muitos, até domadores, que não gostam de trabalhar com garanhões, justamente Mas daí, por essa questão aí eles não podem ser treinadores, porque o treinador, como é que ele vai domar um... Puxa, muito legal conversar com vocês. Estou vendo que vocês estão muito engajados a ingressar cada vez mais forte no mundo do cavalo, entendeu? Tem todo o meu apoio, entendeu? Da mesma forma que eu atendo e atendi muita gente, estou à disposição para a gente conversar. Quero fazer um convite para vocês, um dia que vocês puderem vir conhecer aqui o meu centro de treinamento,
aqui no Paraná. E vamos marcar uma nova gravação de dia, onde eu posso mostrar os cavalos. Eu acredito que vai chamar muita atenção para o canal de vocês. E eu fico à disposição de vocês para uma próxima, a gente conversar. Sempre que o tempo voa, né? A gente vai conversando e acaba... É um assunto infinito. Né? Exatamente. Sim. Mauro, a gente só tem a agradecer. Foi fantástico poder falar com você. Obrigado por esse incentivo, por essa ajuda, pelo convite, pela disposição, tempo, né? Pelo tempo. Foi assim fantástico. Muito obrigado mesmo, de coração. E com certeza a gente aceita o convite. A gente vai fazer uma nova... E vamos fazer uma gravação, uma live, até se for possível, dependendo de como for, de dia. E quando puder, a gente vai se organizar, tentar visitar. Pega um tempinho aqui, damos uma viajada por dentro do centro de treinamento, pegar o pessoal trabalhando, pegar os garanhões ali, as éguas também de treinamento, e a gente mostrar tudo para vocês aqui, como é um dia a dia de um centro de treinamento. Tá certo. Legal, muito bom mesmo. Mauro, obrigado. Obrigada de coração. De coração. Grande abraço.